Estamos de volta com a discussão, agora no terceiro bloco, com mitos e verdades sobre as eleições. Vamos ao primeiro, hein? Votar nulo pode anular uma eleição. Mito ou verdade? Mito. Mito? Mito. Por quê? Vamos lá. Primeiramente, para o TSE, para o sistema eleitoral, o que é válido são os votos válidos. Então, se eu estou votando em branco, se eu estou anulando meu voto, aquele voto ele não será computado dentro da perspectiva de votos válidos. Eles são computados estatisticamente. Mas na hora de fazer a porcentagem, eles são retirados. Por mais que se tenha uma grande maioria de votos brancos e nulos, mesmo assim, o que vai importar para o processo eleitoral daquela cidade, daquele estado, são os votos válidos. Tem que lembrar que, no caso das eleições, em que municípios que têm mais de 200 mil habitantes, para o Senado, né, para a presidente da República, você sempre tem 2 turnos de votação. Isso. Então, o primeiro turno, aí conta a regra de 50% mais um, também para os votos válidos, para o candidato que obteve a totalidade, essa maioria. Né? Então, é importante... Vou esclarecer também a questão da urna eletrônica em relação a voto branco, né? Voto em branco, não é isso? Nulo. E voto nulo, né? Porque muita gente pode não saber, até eu me confundo em relação a isso. Então, talvez fosse interessante explicar como é que é a urna para o eleitor saber disso, a diferença entre voto em branco... O eleitor, para votar branco, ele faz como? Quando o eleitor ele quer votar em branco, ele vai apertar a tecla branco, confirma. E confirma. E quando ele quer votar nulo, ele coloca qualquer número que não esteja no pleito, né, entre os pleiteantes, e confirma, e automaticamente seu voto é anulado. E não faz diferença branco ou nulo na eleição? Nesse sentido, não só é vai voto somar válido. estatisticamente, não entra como voto válido. Certo. Vamos para o segundo. Só os candidatos mais votados é que são eleitos, principalmente esse ano que é vereador. Tem um cálculo aí, ou como é que se faz isso? Como é que dá para entender? É o famoso quociente eleitoral. A gente tem sempre uma votação no sistema proporcional, que é o sistema para os cargos do Legislativo, à exceção do Senado, em que você tem um cômputo, tem esse quociente eleitoral, que vai se calcular o número de cadeiras no órgão, ou Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, no caso na Câmara dos Deputados, para então saber qual é o número de vagas que o partido vai obter. Então todos os partidos têm pelo menos uma cadeira, é isso? Então não, podem ter partidos que não têm uma soma de todos os votos, né? É na divisão então do número, né, mínimo para a coligação. Então existe um mínimo de votos para um partido ter uma cadeira, é isso? Exato. E a partir daí é que se distribui o voto de acordo com a quantidade. Detalhe que esse número de votos ele é feito e realizado a partir daquele que teve mais votos dentro da coligação. É o que está se passando agora na cláusula de barreira. Esse é o projeto da cláusula de barreira que foi inclusive aprovado na CCJ da Câmara dos Deputados. Ou seja, agora, a partir de agora, vai ser 2% no mínimo do eleitorado brasileiro e com as faixas por estados para que o partido tenha representação no Congresso e tenha direito a essas vagas. Por exemplo, eu não sei se ainda é assim, mas se você vota, por exemplo, vamos contextualizar para a eleição atual, candidato a vereador, vamos supor que o número do vereador fosse 10, 9, 8, 7. Se em vez de a pessoa digitar 10, 9, 8, 7, ela só digitar 10. Fica voto por legenda. E aí você está votando na legenda, na coligação. E você está auxiliando a todos para a coligação, para fazer com que um daquela coligação assuma a cadeira. É como se você tivesse votado em todos da coligação. Certo, mas aí vai para o candidato que mais tiver votos. Não, vai para a coligação e, obviamente, o que teve mais votos vai assumir a sua cadeira como vereador. Certo, então de qualquer forma você está votando, não é tá uma forma de anular. Você não está anulando, não. Certo. É o voto por legenda, que a gente chama, né? A voto de legenda. É verdade que ninguém pode ser preso no período eleitoral? Você. Então é para a minha área. Há uma regra na eleição que nas 24 horas que antecedem um pleito não podem ser efetuadas prisões, salvo as prisões em flagrante. Tá? Então as prisões arbitrárias, prisões que podem ser tidas como a mando de alguém para influenciar no resultado do pleito, elas são coibidas pela Justiça Eleitoral e há disposição normativa nesse sentido que as proíbe. Mas não significa também que as pessoas podem sair por aí cometendo crimes e achando que não vão ser presas. Na verdade, o que se costuma ver no dia das eleições é que as pessoas estão sendo presas, até no próprio dia da eleição, exatamente por estarem praticando
algum ato relativo ao próprio pleito, né? Como, por exemplo, o transporte de eleitores, uma prática muito comum. A Semana da Mala Preta, né, no interior, que existe isso também, né, que candidatos, coligações não dormem de madrugada e ficam tentando fiscalizar o outro com relação a possíveis visitas nas comunidades carentes, principalmente com relação à questão de compra de voto. Que a gente, é mais difícil acontecer isso porque está todo mundo se monitorando hoje em dia. Sim, né? E isso se deve às redes sociais. Né? Essa cultura selfie. Todo mundo hoje quer colaborar. Né? A velha história de eu vi, eu filmei, eu postei, as pessoas vão curtir, vão comentar, vão compartilhar. E hoje tem a história do Pardal, né? Que as pessoas podem, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, do TRE, que as pessoas podem denunciar, enviar o seu flagrante, seja ele por foto, por print, seja ele por vídeo, e denunciar aquele candidato que está cometendo algum crime eleitoral. A OAB Paraíba também lançou um aplicativo, Sim. né? A OAB Nacional, mas a OAB Paraíba tem uma atuação específica em relação a isso, de um aplicativo chamado Combate ao Caixa 2. Então, o advogado, o próprio cidadão, o eleitor, ele pode baixar esse aplicativo e fazer denúncias de Caixa 2, né? Quando ele souber que tem algum financiamento não oficial da campanha, e é um outro mecanismo de fiscalização. O aplicativo pode ser baixado em qualquer smartphone e pode servir como uma arma contra a corrupção. Através dele, o cidadão pode denunciar qualquer crime eleitoral, a exemplo da compra de votos. É possível enviar fotos e vídeos. Você clica no aplicativo, seleciona o estado, no caso a Paraíba, PB, seleciona o município onde você quer fazer a denúncia, onde você está e que está vendo alguma propaganda eleitoral ou algum crime eleitoral sendo cometido. Com esse aplicativo, você pode não apenas transcrever o que você está vendo e dizendo que está sendo cometido uma infração eleitoral, um ilícito eleitoral, como também capturar a foto, tirar a foto da propaganda eleitoral ou do ilícito que você está observando para melhor corroborar com a sua denúncia, né? Para comprovar a sua denúncia. Já abre, você permite o acesso da câmera, então você já abre a câmera para que você tire a foto que você deseja para registrar a propaganda eleitoral ilícita. A gente exige que o denunciado se identifique. Uma vez identificado, você seleciona qual é a irregularidade que você está observando. Aí aqui sai nome do denunciante, CPF do denunciante, e-mail do denunciante, telefone do denunciante e o endereço do denunciante. Depois que você preenche todos esses dados, você envia. Essa denúncia vai direto para a ouvidoria do TRE, onde uma equipe vai fazer a seleção das denúncias que realmente têm comprovação, têm indícios. O aplicativo Pardal foi desenvolvido inicialmente pelo TRE do Espírito Santo, somente para a versão Android. O TRE da Paraíba desenvolveu a versão para iPhones. Agora, ambas as versões estão sendo usadas em todos os estados do país. Todos que tiverem um smartphone, seja Android, seja da Apple, terá a possibilidade de baixar o Pardal. E a finalidade foi que o cidadão, como maior fiscal, não é? O cidadão é o maior fiscal das eleições, possa, em constatando um ilícito eleitoral, fazer todo o registro daquele ilícito, gravar, tirar foto, fazer vídeo, descrever o ilícito. Todas as denúncias vão para a ouvidoria do TRE, que faz a triagem. A ouvidoria faz a primeira triagem dessas denúncias, vê se realmente há indícios, se tem fundamento aquela denúncia e, tendo fundamento, já encaminha para uma das urnas eleitorais. A obrigação de ser mesário. Quem recebe a comunicação da Justiça Eleitoral que vai ser mesário não tem escapatória. Não, se ele for servidor público, o papel cívico de trabalhar para as eleições, ele precede todos os outros, a menos que seja uma profissão, seja um encargo, que não possa ter nenhuma outra substituição. Né? No caso, por exemplo, de um médico cirurgião, não seria legítimo, né, até tirá-lo dos seus afazeres para
transformá-lo, se ele tem plantões ao domingo, num mesário. Né? Então tem algumas situações que podem ser justificadas, tem situações excepcionais, mas tem que ter uma justificativa relevante, um motivo relevante. E aquela história da fila, você está na fila, o mesário passa mal ou falta, e aí chama-se alguém da fila. O suplente assume. Se o suplente, já outra pessoa passar mal, ou sair, alguém morrer, ninguém sabe, né? Aí se convoca a pessoa que está na fila. Porque a partir do momento em que nós estamos dentro da sessão eleitoral, os mesários eles passam a ser uma autoridade da Justiça Eleitoral. Inclusive ontem eu sou mesário voluntário, que vale ressaltar que o TRE ele tem um programa, uma campanha que faz com que as pessoas se cadastrem como mesários voluntariamente, não sejam convocados, né, e vão... Isso é bom, né? Justamente, muitas pessoas, principalmente jovens, a gente volta para a história dos jovens, né? Eles querem participar dessa festa da democracia. Perfeito. A gente está com pouco tempo agora, eu queria só deixar as considerações finais para vocês. Gustavo, você tem sugestões de leitura? Bem, eu acredito que sempre é interessante a gente ler sobre a democracia, sobre o papel da democracia, né, em nossa sociedade política. E aí eu deixo como recomendação uma obra clássica de um autor chamado Robert Dahl, é um autor americano, que esse livro, o livro principal dele, mais conhecido ou mais acessível, é um livro chamado Sobre a Democracia. Né, o original é On Democracy. E ele é o autor de um conceito chamado poliarquias. Esse conceito de poliarquias, ele trabalha tudo aquilo que é necessário para uma democracia de alta intensidade. Então essa é uma dica relevante para que a gente aprofunde os estudos em relação ao conceito de democracia. Rodolfo, obrigado também. Qual a dica que você dá para os eleitores, para a população em geral, sobre esse momento da nossa democracia? Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. É um momento muito importante. Nós estamos vivenciando a festa da democracia e a festa da democracia ela só pode acontecer a partir da participação do eleitorado. Então, todos nós devemos estar presentes nessa festa da democracia, é um momento onde todos nós nos confraternizamos e, sem sombra de dúvidas, o melhor resultado é aquele que o povo escolhe, é a culminância de tudo isso. Então, participe das eleições, votem consciente, procurem pelo melhor candidato, pelas melhores propostas, esqueçam essa questão de grupos políticos, foquem no candidato, foquem nas propostas e foquem no perfil, na vida pregressa, porque é a partir da escolha de vocês que certamente vocês farão com que os destinos das cidades de vocês possam seguir em frente. Perfeito. Obrigado mais uma vez. A discussão teve que terminar por aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve os argumentos que você ouviu durante o programa para discutir com seus amigos, com os parentes, na escola, na faculdade, no trabalho, nas rodas de conversa. E nunca deixe de se informar sempre com muita qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.